Fala galera, Gustavo aqui novamente. Tava meio sumido, mas a gente vai estar fazendo a retomada aqui da nossa série hoje. Eu prometo que eu vou estar sendo mais constante aí na publicação dos vídeos. No vídeo de hoje a gente vai estar dando continuação aqui à nossa aplicação, né, de desenvolver um aplicativo de basquete. O que a gente vai estar fazendo agora aqui é estar fazendo a implementação da nossa camada do data, né, nossa camada do data source. É, Basicamente, essa camada é responsável pela recuperação de dados do mundo externo ou do telefone do nosso usuário, aqui no nosso caso do mobile. Então, agora a gente vai estar começando a fazer implementações da HTTP de fato, fazer request na API, né? Então, vamos estar aqui fazendo a construção da nossa camada de dados e relembrando sempre que ela tem três níveis internos: o repository, que é a implementação do repositório que foi criado no nosso domínio. Ele ainda não vai bater na API nem nada. A função dele ali vai ser só fazer a coordenação de dados ali entre a nossa camada de data e o nosso domínio. A segunda camada é o data source, que é onde de fato a requisição HTTP, né? Ou então ao Firebase ou ao telefone do usuário. E por último a gente vai estar fazendo a implementação também dos nossos mapeadores ou DTOs, que ali é onde a gente vai estar criando o que seriam os nossos modelos, né? Para estar criando ali os construtores from map to map e todos os derivados dele, beleza? Vamos estar começando aqui fazendo a criação do nosso repositories. Vamos estar fazendo a implementação dele inicialmente. E seguindo a pegada aqui, vamos estar criando um Teams repository. Esse implement é para estar deixando claro, né, que ele é implementação. Então, vamos estar criando aqui class team repository implement e vai estar fazendo a implementação do team repository. Beleza. Vou dar dando override aqui, né, que é necessário. Perfeito. E a criamos aqui a nosso team repository. Vou estar dando o async nele. E aqui, é, como comentei anteriormente, não é o nosso repositório que faz requisição na API. Não é ele ainda. Então, o que, que a gente vai estar fazendo aqui? Ele precisa que alguém mais acima dele faça essa requisição HTTP para ele, ou um banco local, o que quer que seja. E esse alguém é um data source, como eu comentei para vocês. Então, a gente vai estar criando aqui um final dat Teams Data Source. Teams Data Source, né? Ele vai estar esperando ele ver construtor. Vou estar fazendo aqui para gerar o nosso construtorzinho, beleza. E aqui eu vou dar somente um try cat. Opa, try. O que seria aqui o try cat? Aqui a única coisa que eu vou fazer é criar um result, await data source. E ele vai estar tendo uma função lá dentro que vai ser fatTeams, beleza. E aqui a gente só vai fazer uma verificação bem simples. Se result for igual a nulo ou result for vazio, ainda não vai estar funcionando, tá? Porque a gente ainda não criou esse nosso team data source, é para dar erro mesmo. Eu só estou fazendo aqui o retorno dos nossos casos de erro. Vou estar retornando aqui return left e vou retornar aqui um server failure padrão com a mensagem falando que nenhum dado encontrado. Ou então, melhor, não foi possível buscar os times no momento. Beleza. Beleza. Se não, eu vou estar retornando o nosso result aqui. Perfeito? Aqui, vou estar dando um return left, server failure. Pronto. Por enquanto vai ficar dessa maneira aqui, tá? Depois a gente pode estar melhorando. O que a gente vai ter que fazer aqui agora é fazer a criação do nosso Team Data Source. E aí, de fato, ele vai ter requisição HTTP. Então, vou estar criando aqui um Data Source. Data Sources. Beleza? E está criando aqui um Team Data Source.dart. Beleza? Agora que a gente criou, a gente pode vir aqui fazer o import já. Beleza, o que vai estar faltando agora é a gente estar criando a função, né, que ele ainda não tem. Vou estar criando aqui dentro uma função do tipo feature,
list, e aqui eu não vou estar utilizando o Dartz, aqui eu só vou estar retornando uma lista que pode ser nula, e sendo nulo, o nosso repositório lá já sabe que ele tem que retornar um left. Então eu vou botar aqui uma lista e pode ser anulável. Beleza. E o nome dela vai ser fetThings. Assim, beleza. Fazendo o nosso import aqui. O que a gente vai estar fazendo aqui agora? Antes de prosseguir, é bem interessante que a gente crie aqui no nosso core, a gente faça a configuração do nosso DIU, né? A gente vai estar utilizando aqui o DIU para fazer requisição HTTP. Então, antes de mais nada, a gente vai estar voltando aqui para o nosso core. Vamos estar criando um arquivo aqui chamado, não dentro de erro, né? Dentro do core, uma pasta chamada DIU. E dentro dela, e dentro de core também, a gente vai criar um arquivo chamado const. Beleza. Nessa nossa pasta aqui const, a gente vai estar criando um arquivo aqui chamado, né, urls.dart, bem simples mesmo, class urls, beleza. E aqui a gente vai ter algumas variáveis estáticas. A string vai ser nbapi, que é o link da nossa API, né? A gente vai estar tendo que buscar aqui nbapi, beleza. Pegar o link dela. Eita. Eita, cara. Deixa eu pegar aqui novamente. nbapi. Pô, só tô utilizando o MacBook ultimamente. Aí quando tem que voltar pro Windows aqui eu tomo uma surra. Beleza. NBA API. Em seguida vai ser também. Vou estar salvando aqui os três logo, né? Pra. Vou dar um Ctrl C aqui. Esse Rapid API que é aqui. A gente tem que fazer sign in para pegar. Eu vou estar fazendo aqui o sign in. Vou pegar a senha, né? E a única. Só vou estar movendo aqui para a tela do lado para vocês não verem meus dados, beleza? Tá fazendo aqui o login via Google. E beleza, estamos de volta aqui. Essa aqui vai ser a minha aqui. Eu vou estar compartilhando ela com vocês aqui no vídeo, por quê? Porque só permite sem request. Após isso, vai estar cobrando, né? Só que eu já desabilitei o meu cartão. Então, recomendo que vocês criem a própria conta. Dá para logar com o Google, dá para logar com o GitHub. Vocês não vão estar conseguindo utilizar a mesma que minha aqui, né? Porque após o vídeo eu vou estar desabilitando ela, beleza? Então, vou estar dando um Ctrl C aqui nessas informações e vou estar trazendo aqui para as nossas variáveis aqui também. Vai ser uma static string API key, beleza? Aqui static string API host, ponto e vírgula aqui também, né? Ponto e vírgula, beleza? O que tá? Ah, tá. Tem que apagar. Perfeito. Criamos aqui as nossas constantes que vamos estar utilizando. O próximo passo é no nosso arquivo do DIU, a gente vai estar criando ali a nossa configuração básica ali do HTTP, para que a gente não precise ficar em toda a requisição fazendo as mesmas configurações. Vou estar criando aqui um nba.dio.dart, beleza? E aqui vou estar class nba.dio stands. Aqui eu vou estar utilizando o DIU for native, né? Vocês podem olhar na documentação. Antes de mais nada, obviamente, vamos estar instalando aqui o package do DIU. Flutter PubAdd DIU. Beleza. Agora aqui vamos estar fazendo o import do DIU for native. Perfeito. O que eu vou estar configurando aqui dentro do nosso construtor? Vou estar setando aqui o interceptor que a gente ainda vai estar criando. O que é o interceptor, Gustavo? Em toda requisição que a gente fizer, HTTP, a gente pode fazer um GET, um POST, o que quer que seja. Em toda requisição, ele vai estar adicionando o código que eu passar aqui dentro. A gente vai estar configurando já já, por enquanto não precisa se preocupar. Próximo ponto que a gente vai estar tendo que verificar aqui também. Vamos estar adicionando options. Opa!
aqui dentro. Options, ponto, content type. Eu vou estar botando aqui que o content type é application barra JSON, para estar setando ali o tipo do retorno, sempre vai ser um JSON. E eu vou estar citando a base URL aqui para que a gente não precisa ficar passando ela em toda a requisição. Então aqui eu vou estar botando urls.nbapp. Então em toda requisição que a gente for fazer, ele já vai passar por padrão essa URL aqui e a gente só precisa concatenar com o sufixo lá, a barra season, barra teams, barra o que quer que seja, beleza? Criamos aqui o nosso NBDIL, bem simples por enquanto ainda. Próximo passo, a gente vai estar criando aqui o nosso NBDIL Interceptor, que é o que a gente vai ter que passar ali na nossa linha 7. Beleza? Vamos lá novamente. Vou estar criando aqui class NBDIL Interceptor, Extend, Intercept. Isso tudo aqui é em relação ao DIL, tá? Isso aqui vocês conseguem encontrar lá na documentação deles. O que a gente vai estar fazendo aqui agora? Vamos estar criando uma funçãozinha aqui. A gente vai dar um override no onRequest, beleza? Outro que a gente vai estar dando também é no onError. Isso aqui é somente para ele ficar printando quais foram os erros que aconteceram pra gente. Então vou estar botando aqui erro error.message, beleza. Então aqui a gente vai ter um log interessante dos erros que estão acontecendo na aplicação. Vou estar até botando um debug print aqui só para ele parar de reclamar. Importar do foundation, beleza. E agora a gente vai estar criando aqui o onRequest e a outra vai ser, vamos estar criando uma função aqui para a gente passar ali, feature void. O que essa função vai ter que fazer? Ela vai estar adicionando o header que a gente precisa. Se vocês forem ver aqui, ó, a API necessita que a gente passe um header para ela, o API Key, o API Host. Então a gente vai estar inserindo isso em toda a requisição aqui através desse intercepto. Então, na requisição, a gente vai estar passando essa nossa função aqui de adicionar authorization header. Beleza. Request option. Vamos estar passando aqui uma string key e uma string host, que são os parâmetros que a gente precisa passar. O que a gente faz agora? A gente pega o nosso options, ele tem aqui ó, um monte de método, um monte de variáveis também. A gente vai estar pegando o header dele e adicionando um novo campo. X rapid API barra key. Vamos estar passando a nossa key. E o próximo vai ser option headers. Beleza. Por que você fez isso, Gustavo? Como a gente consegue observar aqui, ó, o header ele é um map. Então, automaticamente quando eu faço isso, se não existir, ele vai estar criando ali uma nova chave, né, no nosso map e vai estar passando esse nosso valor aqui, que é o que a gente precisa. Ele está reclamando aqui, não sei se eu coloquei dentro do local certo. ID feature void. O que ele quer? Ele quer um return nu? Será isso? Entendi. É que eu esqueci de colocar o async aqui, né? Perdão, pessoal. Já foi bem cansativo hoje. Agora a gente vai estar criando aqui novamente o nosso onRequest, né? OnRequest. Ele fica apagando aqui por conta da extensão que eu utilizo. Então, dentro desse nosso onRequest, request que eu vou estar fazendo é dar o await aqui, né? Assim que await. E vou estar chamando esse nosso add authorization header. A nossa aqui vai ser urls.api key e o host vai ser urls.api host, beleza? Dessa forma aqui, quando acontecer algum erro de requisição HTTP, ele vai dar um logzinho aqui pra gente. E em cada requisição ele vai estar adicionando esse header aqui que a gente criou, passando a nossa Rapid API Key e a Rapid API Host aqui
que é o que precisamos para estar autenticada na API, beleza? Agora a gente pode estar retomando aqui a construção aqui do nosso data source, né? Então a gente vem aqui para o nosso FatTeams e o que a gente vai fazer agora? Try-cat básico, sempre vamos estar aqui colocando um try-cat. Vamos criar uma lista de times, e o nome dela vai ser Decoded Teams. Vocês já vão entender o porquê, beleza? Agora a gente dá um final. Opa, aqui vamos criar aqui o nosso final NBA deal, né? Passar aqui via construtor, beleza? E aqui final response await deal, e aqui a gente já tem todos os métodos dele. Então tá dando ponto .get. E o prefixo que a gente precisa aqui, ó, é o de times, vamos estar olhando aqui novamente, é /team só. A gente não precisa passar esse resto da URL aqui, por conta que a gente já configurou aqui no nosso NBA Deal, beleza? Então aqui eu vou estar só botando esse /teams aqui, dentro de aspas, certo? E agora a gente vai estar verificando aqui. O que eu vou estar fazendo? Decoded teams recebe response.data. O que a gente pode ver aqui também, ó? Response.data, né, que ele retorna pra gente. Opa. Vamos testar aqui o endpoint. Response.data. E dentro dele ele tem um outro response. Então a gente vai estar colocando aqui response. E vamos estar verificando aqui, ó. Ele é uma lista, correto? Então, ele é uma lista. Então a gente vai fazer a castação dele aqui, né? Vamos fazer a tipagem. As list. E vamos mapeá-lo. Porém, aqui a gente já deparou com o primeiro problema. A gente não tem nenhum map da nossa entidade. A gente não tem nada. A nossa entidade é pura, pura, pura. Aqui, ó, se a gente abrir o NBA, o Teams aqui, ele é puro. E o que a gente precisa fazer para resolver isso? Aí que entra a terceira camada do nosso data ali. É a camada DTO ou mapeadores. Eu vou estar criando aqui então, no nosso domínio, uma pasta chamada DTO. Eita, perdão. Aqui. Vou estar criando aqui uma pasta chamada DTO. E ela é responsável por fazer o map do que a gente precisa. Então é aqui que a gente vai estar fazendo toda essa construção. Vai estar o construtor from map, o to map, e aqui se eu quiser dar um copy with, vai estar aqui dentro. Então ele vai ter basicamente os mesmos valores que a nossa entidade tem, porém a nossa entidade é agnóstica, ela não depende de mundo externo nem nada. Então a nomenclatura que eu utilizo aqui não necessariamente é a mesma nomenclatura que a gente vai ter que utilizar no nosso DTO. Nosso DTO vai estar representando a forma como a API envia os dados para a gente. Então, se ela enviar um padrão ali escrito, a gente vai estar utilizando esse padrão aqui para fazer a construção. Então, vou estar criando aqui vou estar criando como mapper, tá? Eu prefiro assim essa nomenclatura, mapper. Eu acho que faz mais sentido. Eu vou estar criando aqui o nosso Teams Mapper. Beleza, ponto Dart. Vamos estar voltando aqui para a nossa construção. Beleza, Teams Mapper. Vou estar criando aqui uma classe Teams Mapper. Beleza. Eu vou estar criando aqui como estático mesmo um construtor Team. Eu vou estar aqui o from map, beleza? Ele vai ser um map de string dynamic. E o que ele vai ter que ter aqui pra gente? Se a gente olhar aqui na API, vamos olhar aqui um time qualquer. Ele tem o ID, o nickname, o código e a logo. É o que a gente precisa por enquanto, se eu não me engano. Exato. ID, name, nickname, código, cidade e a URL. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, vou estar colocando aqui a nossa colinha. E vou estar criando aqui. O ID, ele vai ser map ID. Se não tiver, é 0. Opa, calma aí. Perdão, return team. E aqui, ó, um map ID. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um construtor, criando uma classezinha com um construtor chamado fromMap,
que vai retornar a nossa entidade para a gente. É uma das formas, você pode criar esse team map aqui estendendo da entidade. Você pode criar um construtor específico para fazer a conversão entre o seu map e sua entidade. A forma que eu vou estar fazendo aqui agora não é a melhor forma, não tem nada, é somente um modelo que eu sigo nas aplicações. Tem diversas outras maneiras, beleza? Então vou estar botando aqui um ponto to int, e se não tiver é zero. O name ele vai ser map name, se não tiver vazio, só o tratamentozinho de nullable aqui, map nickname, e se não tiver é vazio também. E aqui o nosso código do time é a mesma pegada, beleza? Map code, e se não tiver vazio, aqui é só o nosso from mapzinho básico lá, né? Vamos estar fazendo aqui na mão, beleza? Opa, map city. E aqui a imagem URL, map logo, correto. Perfeito. Então vou estar botando aqui também um tratamentozinho de nulo, só para estar evitando erro de no check na tela, né? Então aqui a gente já criou o nosso map, ele vai ser responsável pela comunicação ali com a API, né, por fazer todo o parseamento. Então aqui, voltando para o nosso data source, vou estar chamando aqui dentro teamsmapper.fromMap, passando o nosso ezinho, beleza? E agora, a gente já pode retornar o nosso decoder de Teams para frente. Se ele for vazio, vai chegar lá no nosso repositório, se não for também, e ele não está reclamando. Por quê? Porque esse nosso teammap nada mais é do que um construtor que vai estar retornando para a gente a nossa entidade aqui, fazendo a construção dela de uma forma diferente. Vai estar fazendo a construção dela dependendo de um JSON externo. Por isso ele não fica na nossa entidade. A nossa entidade só fica ali a nossa regra de negócio. Beleza? Vou estar vendo aqui o que é o Fat Teams. Isso. Então aqui a gente vai retornar o nosso time. Fizemos o map dele. E agora a gente vai estar fazendo os tratamentos de erro. Por exemplo, a gente sabe que a gente está utilizando o DIO. Então, os erros de requisição HTTP que acontecerem, eles vão retornar o type para a gente do DIO erro, porque é o tipo que a gente está trabalhando aqui. Se a gente estivesse fazendo o método channel no nativo, ia estar retornando um platform channel, a excepção, o type dela. Então, sempre procurem tipar os erros que vocês estão tratando. Se vocês sabem que vai ter erro do DIO erro, não deixe ele aqui no cat genérico. Crie um cat específico para ele aqui, para você fazer o tratamento. O que eu vou estar tratando aqui agora é bem simples mesmo. Vou estar verificando aqui se o tipo dele vai ser DIO erro type.connection timeout ou type vai ser igual de erro type.receive timeout. Se acontecer algum timeout, o que eu vou estar fazendo? Vou estar lançando uma exceção na nossa aplicação do connection failure. E está falando e.message aqui para frente. Beleza? Se for outra coisa aqui que eu faço, else, vou estar printando aqui para a gente estar pegando o erro. Vou estar lançando uma exceção aqui, serve failure para a gente por enquanto. Vai ser o e.message também. Beleza. Feito isso, a gente pode apagar esse retorno nulo aqui, que é um código morto. Aqui entra um ponto que algumas pessoas dizem ser a favor, outras dizem ser contra, que é sobre cat genérico. Por exemplo, nesse nosso caso aqui, presumo que os erros que podem vir a acontecer vão ser somente erros de DIO erro, por conta que a gente só vai estar trabalhando com requisição HTTP. Porém, se porventura em algum momento a API mandar dados de forma diferente, esse nosso from map ele vai quebrar. Ele não vai estar conseguindo ler, os valores vão estar errados. Ou a tipagem aqui desse toint pode ser que aconteça algum problema aqui dentro. Tudo bem que está com o tratamento de nulo, mas é um dos cenários também. Podem acontecer outros problemas que a gente não sabe. E algumas pessoas preferem que dê erro na tela para o cliente, para ele reportar o erro
Eu já sou do caso que a gente tem que procurar mapear todos os erros possíveis, porém eu não gosto de deixar o cliente sem feedback. Então aqui a gente vai estar lançando um e.toString no caso, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente já criou a nossa camada do data aqui para a feature que a gente está fazendo. Próxima aula a gente vai trazer melhorias e testes unitários, sempre, sempre. Não vou estar fazendo nessa aula aqui, porque ficaria muito extensa. Porém, resumidamente aqui, vamos fazer uma recapitulação. Criamos um arquivo aqui para ser as nossas URL, nossas constantes. A URL, que a gente vai fazer a request. A API Key, que cada um de vocês tem que ter uma específica. Essa aqui pós-aula não vai estar funcionando. A API Host aqui também, que é o que o header necessita lá da API. Por que, Gustavo? Aí a gente tem que perguntar para o dono que desenvolveu. Porém, ele dá o exemplo claro para a gente que a gente tem que passar tanto a API Key quanto a API Host, beleza? Então criamos esse arquivo por isso. Próximo arquivo aqui é o nosso NBDIL, que ele vai ser basicamente aqui uma configuração global sobre o nosso DIL ali. O que a gente fez? Aqui, acabei até achando um possível bug no futuro. Eu não chamei aqui o nosso NBDIL Intercept. Tá vendo? Mas recapitulando aqui, ele vai setar o tipo da request como application JSON, vai sempre retornar um JSON para a gente está setando isso. E estamos colocando a URL base da aplicação de todas as requisições, sendo a nossa URL que criamos aqui. Então, eu não preciso vir aqui no nosso data source, em cada requisição, ficar fazendo isso aqui. Ó. Eu não preciso. Por quê? Porque ele já vai fazer automaticamente para a gente em cada requisição nossa. Beleza? E criamos aqui o nosso interceptor. A gente vai estar adicionando o nosso interceptor em cada requisição que for feita. E o que ele faz? Em casos de erro, ele vai estar printando o problema para a gente. Vai estar sempre fazendo o print do problema. E nas requisições, ele vai estar adicionando o nosso header que a gente precisa. Passando aqui, que é nada mais nada menos que a nossa key aqui do arquivo. E o API host também no header. Dessa forma, a gente está autenticado na API. Beleza? Então, recapitulamos aqui também. Criamos o nosso repository, a implementação dele. Ele ainda não bate na API, ele ainda não bate no Firebase, num banco de dados local. Ele só vai fazer a coordenação entre o que quem está acima dele vai enviar e o que o nosso domínio precisa. Basicamente é isso. E aqui já entra tratamento de erro também. Beleza? O nosso team map é o nosso construtor ali, que vai estar fazendo um parse de dados que o mundo externo envia para a gente. A gente não faz esse from map aqui dentro da nossa entidade. A nossa entidade é agnóstica, ela não tem que saber nada sobre o mundo externo. Então a gente pode criar esse nosso mapper aqui ou o DTO, depende da forma como você quiser chamar. Perfeito? E aqui dentro do nosso data source, a gente fez de fato a nossa implementação HTTP. Então é aqui que a gente está criando o nosso Teams, estamos fazendo aqui a requisição no GET, todo o tratamento necessário. A gente ainda não consegue rodar agora, por conta que a gente ainda não tem uma UI, né? A gente ainda não fez a injeção de dependência também. Porém, em sequência eu vou estar gravando os testes unitários desse módulo, que não vão ser extensos, e vamos estar fazendo logo em seguida a construção de tela e vamos estar conseguindo ver tudo que está funcionando, tudo que não está funcionando, implementar melhorias, beleza? A aula de hoje foi isso. Vejo vocês numa próxima oportunidade, pessoal.